começa a declarar as promessas de Deus, ao invés, sabe, do problema, duas coisas vão acontecer. Começa a crescer no teu coração, sabe, aquela fé, aquele encorajamento, aquela esperança, porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir. Então você vai trazendo o quê? A palavra de Deus no teu coração, você vai declarando a palavra de Deus, você vai proclamando a palavra de Deus, e aquilo vai gerando fé no teu coração, querido. E quando você declara, você ativa a palavra de Deus em teu favor. Você ativa a realização daquilo que a palavra está dizendo ao teu favor. Por isso que a Bíblia diz que as nossas palavras têm poder de vida ou de morte. O que você declara no momento de dificuldade? Quantos querem passar pelo momento de fogo, de dificuldade e desfrutar da provisão de Deus sobre a tua vida? Quantos querem aprender que Deus é um Deus de provisão no momento de dificuldade, querido? Mas o que aconteceu com os apóstolos depois que eles foram presos? Continuando o versículo 19, aqui diz o seguinte: mas durante a noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e levou-os para fora. Amados, há momentos que as opções acabam, naturalmente falando, não há o que fazer. Talvez aquele diagnóstico médico que não tem jeito, o filho que não volta mais, o marido que já foi. Mas entenda, Deus nunca fica sem opções. Ele sempre tem a palavra final sobre as nossas vidas. Sabe, talvez até algumas situações inesperadas, situações difíceis, elas aconteçam como nós falamos, ou até impossíveis. Mas nessa hora você tem que lembrar a você mesmo e as pessoas que estão ao teu redor que Deus, Ele sempre tem uma provisão sobrenatural. Amados, naquele momento de prisão não tinha como eles saírem dali, porque era prisão, sabe, de segurança, era prisão, sabe, para poder realmente deixá-los ali mofando. Mas Deus manda um anjo. E de uma forma sobrenatural, eles foram libertos daquela prisão. Porque quando Deus olha para as nossas vidas, sabe como é que Deus olha? Interessante que Filipenses diz o seguinte, que a boa obra que Deus começou, Ele há de... Deus não olha para o processo. Porque no processo para Deus, não que Ele não enxergue problemas, dificuldades, mas Ele já enxerga que mesmo com dificuldades, você vai chegar no final. Você vai chegar do outro lado. Pastor Paulo pregou uma vez uma palavra sobre isso, que nós vamos chegar no outro lado, certo, Paulo? E realmente é assim. Ele falou, vocês vão para o outro lado, vocês vão chegar no outro lado. Eu comecei a obra, eu vou terminar. Ah, mas e os problemas? Tá, mas eu estou olhando para o final, a boa obra ela vai terminar. É você aprender a olhar para Deus, porque a provisão, ela vai chegar, querido. Senão Deus é um Deus que mente. O meu Deus é verdadeiro. O que Ele promete, Ele cumpre em nome de Jesus. E aí no versículos 19 e 20 diz o seguinte: durante a noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: vão para um spa, desfrutar da sua liberdade. Foi isso? O que diz na tua Bíblia aí? Dirijam-se, olha só como é que Deus é, gente. Né? A gente tem que aprender com a palavra. Porque no nosso conceito, quem passou por dificuldade merece o quê? Descanso. Merece um tempo de você absorver aquela luta, aquela situação que você passou. Então dá um tempo, pastor. Deixa eu desfrutar aqui da minha... Sabe, agora eu passei por tanta necessidade, por tanta dificuldade. A luta foi tão grande. Eu tenho que relaxar agora. Mas Deus é um Deus. Por isso nós temos que aprender a ouvir o Espírito Santo. Eu vou repetir. Um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere. Eles foram libertos, levou-os para fora e disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem dessa vida. Sabe o que Deus quer ensinar com as pressões? Que Ele vai permitir as pressões para que a gente possa testemunhar do seu poder e do seu cuidado. E não para você ficar lá lambendo as feridas depois. Eu estava naquela situação. Olha o que Deus fez comigo, olha o que Ele fez comigo. Tem um negócio que diz assim, olha o que Ele fez comigo. Né? Eu nem sei se é uma música. A música? Isso. Você vê que eu não sei nada desse negócio de música de lá, mas é assim, olha o que Ele fez comigo.
Deus fala para ele, eu estou te libertando, eu permiti que você entrasse nessa prisão, e eu estou trazendo a minha provisão por um propósito. Fala comigo, propósito. Que você possa testemunhar do meu poder e do meu cuidado. Na Bíblia a mensagem diz o seguinte, digam ao povo tudo o que precisa ser dito a respeito dessa vida. Amados, o anjo não apenas livrou eles da prisão, mas deu uma instrução, vão ao templo e testemunhem ao povo. Eu vou confessar um desejo um pouco masoquista, né, meu como pastor. Às vezes eu olho para algumas ovelhas e falo, Deus, manda uma provinha lá para eles, só uma, pequenininha. Só uma, porque às vezes você vê o cara tão acomodado. Gente, gente, às vezes a bênção vira um problema na vida de algumas pessoas. Tem gente que é tão abençoada e não valoriza. E aí Deus tem que mandar uma prova. Por isso que Deus manda alguns Isaques, como a cumprimento da sua promessa, depois fala, me entrega o Isaque. Porque tem gente que não aprende a andar com Deus muitas vezes, queridos. Então, tem muitas coisas que acontecem porque Deus está querendo chamar a sua atenção. Então, evita alguns problemas para você. Fala, Deus, eu quero entender o teu propósito para a minha vida. Eu quero estar inserido nesse propósito. Mas ao invés de eles ficarem questionando, reclamando o tempo de prova, da prisão, da humilhação, sabe o que eles fizeram? Versículo 21, Atos 5, 21. Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo, como haviam sido instruídos, e começaram a ensinar o povo. Eles pegaram aquela experiência que eles tiveram. Eles falaram, nós temos que usar isso para abençoar o povo. Para proclamar a palavra de Deus, para abençoar as pessoas, para encorajar as pessoas. Amados, mesmo diante do que Deus já tinha feito, enviado um anjo, e os livrado da prisão, eles falaram, olha, isso na verdade, se Deus permitiu, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que estão inseridos no seu propósito. Então, amados, eles usaram daquela situação. Quando o anjo falou, olha, vocês estão sendo libertos, mas vão testemunhar, eles entenderam, é para um propósito. E eles saíram dali, queridos, não murmurando, não questionando, mas prontos a fazer a obra do Senhor. E quando isso aconteceu, o que veio em seguida? Me lembro de uma frase do pastor Francisco, lá de Curitiba, que ele falava assim, se a coisa está ruim, vai piorar. Lembra disso dele? Eu me lembro sempre dessa frase, não sei porquê, mas ele fala, se está ruim, vai piorar. E ele tem razão. Versículo 27. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao sinédrio, em torno de 70, 100 pessoas, tudo querendo matar aqueles apóstolos, prejudicar, açoitar, para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse, demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem neste nome. Todavia, vocês encheram Jerusalém com a sua doutrina, nos querem tornar culpados do sangue deste homem. Mas o inimigo ele é derrotado, mas ele nunca se dá por vencido, querido. Eles foram libertos, Deus abençoou. Aí você podia falar, mas Deus, aí também não, né? Aí também não. Por isso que costa de crente tem que ser larga, né? Tem que ser meio couro de tartaruga, né? Mas no versículo 29, eles disseram o seguinte... Pedro e os outros apóstolos responderam, é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Eu vou repetir. É preciso, fala comigo, é preciso, é necessário, para aqueles que estão dentro, que fazem parte do propósito de Deus, obedecer antes a Deus do que aos homens. Sabe o que eu vejo aqui, querido? E para mim aqui é meio que a cereja do bolo. Porque Deus é um Deus presente. Deus é um Deus de provisão. Deus é um Deus que nos usa para testemunhar o seu poder e o seu cuidado quando Ele nos livra de situações.
Mas acima de tudo, Deus quer nos ensinar nas provas a obedecê-lo, servi-lo e honrá-lo acima de todas as coisas. Eles começaram em seguida a pregar, a testemunhar, novamente sem ceder às pressões daquelas pessoas. E quanto mais você decide encarar as pressões, as intimidações do inimigo, quanto mais você decide priorizar Deus, honrar Deus, acima de todas as coisas, você tem que entender, querido, porque isso faz parte da vida cristã. Sabe, maior muitas vezes vai ser a luta, maior vai ser a guerra que a gente vai enfrentar. E sabe o que aconteceu? Quando eles foram novamente intimidados, eles disseram, nós vamos falar aquilo que Deus colocou no nosso coração. Vocês podem nos pressionar, podem nos açoitar, podem fazer o que quiser. Mas Deus nos chamou para isso, amados. Deus te chamou para um propósito. Sabe, Deus te livra, Deus te liberta, Deus te usa para falar a sua palavra, para proclamar que Ele é Deus, que Ele pode, que Ele faz todas as coisas. Mas deixa eu dizer para você, o inimigo não vai ficar feliz com você. Essa é a hora que você vai falar, antes eu vou honrar Deus do que honrar os homens. Antes de mais nada, a minha vida pertence ao Senhor. Eles não deram a mínima para a intimidação do inimigo, começaram a testemunhar. Quantos querem ter essa postura de honra ao Senhor, querido? Sabe, é tão bonito ver o que Deus está fazendo aqui. Como eu disse, é uma igreja que me inspira, querido, né? Não é porque pastor Paulo, pastora Velma, é minha irmã, meus pais estão aí, nós temos uma ligação, mas essa é uma igreja tremenda, abençoada, que inspira. Os filhos do pastor Paulo, né, os meus sobrinhos também me inspiram. Eu falei que o Tiago, você vê aqui, ele é intenso em tudo, né? Eu fico até longe daqui, falo, vai sobrar para mim aqui. Ele conseguiu derrubar essa prancha aqui umas 4 vezes ontem, né? Não sei quem que produz essa prancha, mas passou no controle de qualidade, viu? Boa, boa, né? Bênção. Que lugar abençoado. Quem é feliz de estar nesse lugar aqui, querido? É um privilégio, é uma bênção estar nesse lugar. Mas aí veio a pressão, e eles falaram, não, nós não vamos deixar de falar aquilo que Deus colocou no nosso coração. Sabe o que acontece? No meio do sinédrio, as pessoas ali prontas a matar os apóstolos, se levanta um outro homem, Gamaliel. E versículo 34 diz o seguinte, mas um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento. Então lhes disse, israelitas, considerem cuidadosamente o que vocês pretendem fazer a esses homens. Amados, Deus levanta anjo, mas levanta homens também. Sabe, Deus levanta quem Ele quer, para que a sua obra se cumpra nas nossas vidas. E daí no versículo 38, olha só o que ele diz, toma para você essa palavra. Portanto, neste caso, eu aconselho vocês, põe tua barba de molho, o sumo sacerdote e pessoal do sinédrio. Deixem estes homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará. Mas se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Contra Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, querido. Amado, se você é daqueles que está dentro, que faz parte, que tem decidido ter uma aliança com o Senhor, com esta casa, e aqui tem um convite para você também, que talvez ainda está namorando esse lugar. Não perca a oportunidade, querido. Sabe por quê? Porque para aqueles que estão dentro, essa declaração é uma declaração que é uma realidade nos dias de hoje. E eu quero que você realmente tome posse disso nessa hora. Você quer tomar posse disso? Vamos declarar essas palavras então, para a nossa vida pessoal? Então levanta a tua mão e fala assim, a obra que Deus está fazendo na minha vida não é de origem humana. Portanto, Satanás, demônios, ouçam bem, essa obra não vai fracassar.
De novo, esta obra não vai fracassar. Podem vir pressões, intimidações, mas eu declaro: quem luta por mim é o Senhor dos exércitos. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Amados, para quem está matando o tempo, tem que botar a barba de molho, mas se você está dentro, a obra de Deus não vai fracassar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Fica de pé comigo, querido. Quando o tecladista vem, é para o pregador parar de pregar, né? Então já parei, estou obedecendo aqui. É um jeito meio assim, né? Meio delicado de falar. Para de falar, né? Amém, mas é isso mesmo, eu ia chamar ele. Abre teu coração nessa manhã, querido. Eu só veio ontem o pastor Paulo, mas ele já deu um fora hoje, né? Cunhado é assim, né? Você não pode elogiar. O pastor Paulo esqueceu de falar que eu sou o irmão o irmão caçula da pastora Velma, né? Pareço, não pareço, gente? Né? Você falar isso para homem é uma coisa, para mulher é dura. Não, a pastora Velma é a caçulinha, né? Como sempre foi a mais mimada em casa. Gente, só apresentar para vocês, isso aqui é minha neta, viu? Coisa linda, né? É só avô que gosta de fazer isso, né? A gente gosta de apresentar, mostra vídeo, ninguém quer ver nada, mas a gente gosta de mostrar. Né? Deixa eu dizer, é uma alegria estar aqui com vocês. Eu estou tão impactado, né? Agradeço o pastor Paulo, pastora Velma pelo convite. Foi tão precioso o tempo que nós tivemos ontem, desde sexta-feira, né, com os homens, e eu confesso que eu estou saindo daqui ministrado, né? Eu acho que eu fui convidado para ministrar, mas quem está saindo impactado daqui sou eu, de ver, né, a presença de Deus, o mover de Deus, homens e mulheres tão comprometidos e, sabe, queridos, eu estou levando, né, estou saindo bem animado do meu coração, e eu quero confirmar aquilo que o pastor Ney disse essa manhã. Deus tem coisas inimagináveis que vão acontecer nesse lugar, né? Ontem fui conhecer lá o local de vocês com o pastor Paulo e eu fiquei tão feliz, né, de ver. Eu nunca vi uma igreja assim no morro daquele, né, 10 metros quadrados, e qualquer lado que você olha, né, bonito, né, Paulo? Mas Deus tem coisas tremendas que vai fazer aqui e naquele lugar, amém, querido? Você crê nisso? Amém? Então, se você crê, fala para o teu irmão, fala, nada mesmo, nenhuma pressão vai te paralisar. Fala assim: os propósitos de Deus vão se cumprir na tua vida. Fala assim: queira ou não. E eu quero falar sobre isso, de que as pressões não podem te paralisar. Amém, amados? Abra a tua Bíblia em Atos, capítulo 5, se for possível colocar aqui na frente, Atos, capítulo 5, versículo 12. Atos 5, versículo 12. Pastor Paulo, a hora que for para parar, você fala, chega, tá? Você fala um vai Corinthians, aí eu paro, tá bom? Ok, não tem problema nenhum. Uma hora ele fala. Atos 5, versículo 12. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo estivesse em alto conceito. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados. De modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Amém, queridos? Quantos arriscam dizer que essa era uma igreja abençoada? Amém?
Que coisa tremenda, a gente lê aqui o que acontecia na igreja primitiva, e é bom, nós sempre temos que ter modelos, né? Tanto na nossa vida pessoal, quando você se espelha na vida de homens, de mulheres que têm servido a Deus com excelência, têm alcançado através da sua fé, do seu testemunho, a concretização, a realização de sonhos de Deus na sua vida pessoal, na sua família, né? É importante que nós possamos nos espelhar, né, em igrejas, né, que têm sido abençoadas. Eu já fui tão ministrado, né, pelo testemunho do pastor Ney, né, só de ver o que tem acontecido aqui, a gente sempre leva, né, coisas boas que nos inspiram, que nos encorajam. E, querido, quando a gente olha para a igreja primitiva, aquilo que aconteceu no meio de um povo que, sabe, começou debaixo de perseguição, né, de luta, e nós vemos o que acontecia, né, no meio daquele povo. Isso deve inspirar cada um de nós, né, a realmente cremos que Deus, Ele sempre opera a despeito, né, de lutas, de perseguições, né, de pressões. E nós vemos aqui nessa igreja, de uma hora para outra, você olha o que aconteceu aqui, você vê que muitos saíram da condição de judeus religiosos, né, para a condição de cristão convertido. Aqui a gente está falando também de um povo que era pós-Pentecoste. Então, de também cristãos convertidos que de uma hora para outra, né, depois da descida do Espírito Santo, se tornaram cristãos cheios do Espírito Santo. A unção, né, o poder de Deus era tão tremendo nessa igreja, que as pessoas, elas chegavam, e a palavra de Deus diz que eles tinham tudo em comum, não havia falta de nada, apesar da perseguição, né? O poder de Deus era tão tremendo, que Deus curava pessoas. Acho que era tanta gente sendo ministrada, e tanta gente necessitada que estava ali, né, procurando, né, o poder de Deus sendo liberado para tocar na sua necessidade, que Deus falou: eu vou começar a curar através da sombra de Pedro. Então, o homem não precisava nem colocar as mãos, ele passava assim, vinha a sombra, e a sombra ia passando, né, o cego começava a ver, o paralítico andava, né, queridos, milagres acontecendo, coisas tremendas acontecendo. Eu creio que o que Deus fez naquela época, e já tem feito hoje, aquilo que Ele quer fazer de uma forma ainda maior nos dias de hoje. Amém, queridos? Porque esse Deus que operou naquela época é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Você crê que o mesmo Deus que operou lá pode operar coisas tremendas na tua vida? Esse é o nosso Deus. Agora, como nem tudo são flores, né, eu quero destacar duas realidades que estavam bem presentes na vida dessa igreja. A primeira realidade, indo para o versículo 14, diz o seguinte: homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados. Só que você volta para o versículo 13, e aqui a ordem dos fatores nos faz entender melhor o que acontecia. No versículo 13 diz o seguinte: porém, ninguém ousava, numa outra tradução diz o seguinte, que muitos não ousavam juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alto conceito. Quem tem a Bíblia Mensagem, esse texto diz o seguinte: ainda que os admirassem, o povo, ou alguns daqueles que estavam ali, vendo o que acontecia, hesitava em unir-se a eles. Traduzindo, enquanto muitos, eles viam o que estava acontecendo e passavam a crer e se comprometer com aquela obra, outros ficavam apenas impressionados com o que estava acontecendo. Mas deixa eu dizer para você, não há como, você que talvez visita pela primeira vez, segunda ou terceira, e ainda está namorando, né, a igreja do Senhor, e eu quero dizer para você, não há como você chegar num ambiente desse e você não ficar impressionado. Você não ficar tocado com aquilo que está acontecendo. Porque o amor de Deus é tão tremendo, sabe? A presença de Deus é tão presente num lugar como esse, que essa presença, ela sempre toca as nossas vidas. Mas a realidade é que, na verdade, muitos, apesar de admirar aquilo que está acontecendo, apesar de que você respeita aquilo que está acontecendo num ambiente como esse, e como acontecia naquela época, muitas vezes, como naquela época, alguns hesitam, né, em se comprometer, em realmente dar um passo maior. E eu sei que normalmente nós temos a tendência natural do ser humano, você pensar, você racionalizar, você analisar o ambiente que você está indo.
Talvez porque a gente vê tanta coisa estranha por aí, né? Tantas coisas questionáveis por aí. E muitas vezes a gente tem aquela posição de avaliar, para ver se vale a pena se envolver. É natural isso. A Bíblia não deixa claro os porquês de algumas pessoas apenas estarem admirando o que estava acontecendo. Talvez por medo, né? Se você ler um pouquinho antes, você vê o que aconteceu com Ananias e Safira, né? Um casal que fazia parte ali da igreja daquela época, só que como eles mentiram ao Espírito Santo, houve um julgamento e certamente aquilo trouxe um temor no meio do povo. Talvez alguns não queriam se comprometer porque achavam até que não tinham direito a estar no meio, né, de um povo que estava recebendo tantas coisas de Deus e muitas das pessoas não se comprometem porque não se acham merecedoras daquilo que Deus pode fazer nas suas vidas. Tem gente assim, querido. Tem gente que já fez tanta coisa errada que muitas vezes não consegue aceitar o amor de Deus sobre a sua vida. Mas deixa eu dizer para você, o amor de Deus, ele cobre multidão de pecados. O amor de Deus constrange os nossos corações. E o amor de Deus não olha o passado, ele apenas espera uma decisão dos nossos corações. Então, haviam pessoas que estavam ali, que não queriam se comprometer. Esse era o primeiro aspecto daquele lugar. Talvez porque viram que o mesmo Deus que ama, perdoa, cura, liberta, também é um Deus de justiça, como aconteceu com Ananias e Safira. Isso é verdade também nos dias de hoje. Eu já ouvi pessoas dizerem, olha, eu gosto da igreja, admiro as pessoas, o relacionamento, o amor, mas eu ainda quero dar um tempo para me comprometer, para me abrir mais para aquilo para realmente me comprometer com a obra. E muitas vezes acabam perdendo, queridos, aquilo que Deus quer realizar nas suas vidas. Qual o problema disso? A decisão sempre é nossa, de dar ou não um passo de compromisso com o Senhor. Mas é importante que você entenda uma realidade, querido, que Deus escolheu realizar, a obra que Deus escolheu realizar de cura, de libertação, de salvação, sempre foi, é e será através da sua igreja. A palavra de Deus não fala que as portas do inferno não prevalecerão contra o José, contra o Paulo, né? Mas a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecem contra a sua igreja. Este é um ambiente não apenas de amor, de relacionamento, sabe, de adoração, mas é um ambiente onde Satanás, onde os diabos, os demônios, eles não podem realmente fazer mal, querido, sabe, porque eles podem até vir, só que aqui as portas do inferno, elas são derrotadas, porque a presença e o poder de Deus está nesse lugar. Então veja bem, aqueles que decidem, na verdade, cada pessoa pode fazer a sua escolha, mas se você tem na sua vida, talvez você está aqui nos visitando, eu estou dando só uma breve palavra para você, você é apenas aquele que está simpatizando, né, com aquilo que você tem visto nesse lugar. A palavra de Deus para a tua vida é que Deus tem poder para tocar na tua vida, na tua família, nas tuas necessidades. E talvez você tenha algumas portas diabólicas que precisam ser quebradas e derrubadas. Sabe, querido, abre o teu coração, que Deus tem bênção para você, que Deus tem vida para a tua vida e para a tua família em nome de Jesus. Então nós vemos esse primeiro aspecto, querido, sabe? E aí aqueles que realmente decidiram estar dentro, se comprometer com a obra de Deus, nós lemos aqui que essas pessoas, elas usufruíram da bênção que Deus proporciona para aqueles que estão dentro, curas, libertação de espíritos malignos, relacionamentos saudáveis, edificantes, provisão, não havia falta de nada. Então a primeira realidade é que aqueles que estavam dentro, apesar da perseguição, apesar das dificuldades que existiam, né, por estarem servindo a Deus, eles podiam desfrutar da vida abundante em Cristo Jesus. Mas havia também uma realidade, uma segunda realidade naquela igreja. Quando tudo estava indo muito bem, como nós lemos, o que aconteceu?
na sequência, versículo 17 e versículo 18. Diz o seguinte: então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Amados, pressões fazem parte do pacote para aqueles que decidem servir a Deus. Muitas vezes nós confundimos bênção, mover de Deus, com isenção de problema. Tem gente que acha que curral de crente só tem vaca gorda, né? E isso não é verdade. Tem vaca magra também. A gente passa por situações, né? Eu não sei que você teve dengue aqui nessa região. Aqui é o lugar de ter dengue. Alguém já pegou dengue aqui ou não? Não tem, gente. Isso aqui é uma igreja abençoada mesmo. Ninguém teve dengue aqui? Acho que o pessoal nosso lá não é muito crente, porque lá teve um monte de gente aqui. Mas você pega dengue, pernilongo te pica do mesmo jeito, né? Você fica doente de vez em quando. Você tem que se cuidar, né? Porque senão eu sou de Deus, eu não vou pegar gripe, não vou fazer nada. Sim. Só que você sempre se precaver com cuidados. Por quê, querido? Porque todos nós passamos por situações difíceis. E tem pessoas que se tem algum tipo de crise, né, a pessoa já começa a julgar, tem algum pecado, né, o sangue de Jesus tem poder. Mas não, nós passamos sim por situações difíceis. Nós passamos sim por momentos de dificuldade. Nós passamos sim por momentos de desafio nas nossas vidas. E é bom demais a gente experimentar as bênçãos que Deus nos dá, nós desfrutarmos dessas bênçãos. Mas nós temos que entender, querido, que estar com Deus e ter compromisso com Deus e com a sua casa não nos isenta de enfrentarmos, como eu disse, situações difíceis. Em Isaías capítulo 43 diz o seguinte: quando, fala comigo, quando? Fala, é quando e não se. Então, quando você passar pelo fogo, o que diz? Ou quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Não é se você atravessar. Quando você atravessar os rios, eles não te encobrirão. Quando você passar pelo fogo, ele não te queimará. Sabe qual que é a bênção do crente? É que ele pode sim passar por luta, mas ele sabe que Deus vai estar com ele naquele momento. Que o Espírito Santo vai, conduzi-lo naqueles momentos de dificuldade, querido. Já aconteceu com você? Está tudo calmo. A família está bem, as finanças estão bem, a vida espiritual está indo, a igreja está uma bênção, mas de repente parece que vem uma tsunami inesperada. Alguém já teve isso aqui? Não? Só em São Paulo, né? Acontece. Nós temos um exemplo lá em São Paulo, um casal servindo a Deus, né? Prosperando financeiramente, fiéis. E de repente, né, essa irmã que é membro da nossa igreja, né, uma pessoa comprometida, começou a sentir umas dores. A pastora Lígia, acho que lembra dela, a Roberta, de repente constatou um tumor aqui na cabeça. Isso já fazem 2 anos. E eu tenho falado com ela, né, e depois que ela constatou, já fez vários exames, e gozado, né, nós já oramos, e ainda o problema, fisicamente falando, ainda permanece, mas ela não tem sintomas, ela está indo. E, queridos, tem coisas que nós não entendemos. Mas uma coisa eu sei, o Espírito Santo está sobre a vida deles. Sabe que eles estão enfrentando aquela situação, e a presença de Deus, está conduzindo, está realmente consolando, está dirigindo a vida deles. Agora, quando nós vemos situações como essa, e aqui, fazendo um paralelo àquilo que os apóstolos enfrentaram, né, naquele momento, a gente começa a questionar Deus. Sabe por quê, querido? Porque os apóstolos estavam fazendo coisa errada ali. Eles estavam ministrando, a famílias, estavam restaurando viciados, estavam lá tocando e restaurando e convertendo criminosos, estavam mudando a história de pessoas, de famílias, antes destruídas e acabadas, e injustamente eles foram lançados na prisão. E meu questionamento, estou dizendo o meu, né? Quando situações assim acontecem, é perguntar para Deus, qual que é a razão disso? Ok, Deus, a gente sabe que o inimigo ele se levanta
Mas se o Senhor tem poder para curar, para libertar, como estava acontecendo naquele momento, qual a dificuldade, Deus, de simplesmente impedir que os inimigos pudessem ter feito mal àqueles apóstolos? A gente faz pergunta assim, eu faço, querido. Quem já fez alguma pergunta assim para Deus quando estava num momento difícil? Porque afinal de contas, você não fez nada para passar por aquela luta. Você não provocou aquela dificuldade, ela veio. Ela aconteceu na tua vida. E há momentos na nossa lógica, na nossa justiça humana, que parece que dá um apagão em Deus. Porque aqui no texto diz o seguinte, olha, todos eram curados. No versículo 16 diz isso. Mas no 18, os apóstolos que estavam sendo instrumentos de Deus para a cura, diz que eles foram colocados em uma prisão pública. Agora, para responder essa pergunta, um questionamento desse, a gente precisa conhecer a palavra de Deus. Sabe por quê, querido? Porque na ótica do inimigo, quando ele lança sobre as nossas vidas perseguição, quando a gente sofre pressão, como Jesus sofreu no deserto, o único objetivo do inimigo é desanimar, é trazer intimidação e, se possível, destruir as nossas vidas. Mas para Deus, quando Deus permite que algumas pressões cheguem a nós, é para que nós nos tornemos cristãos mais fortes, cristãos robustecidos pelo poder de Deus, e nos tornemos também aqueles que vão ter utilidade nas mãos de Deus, para que Deus possa tocar e ministrar outras pessoas. Eu sempre gosto de lembrar de uma figura, não sei se alguém aqui tem aquela cafeteira eletrônica, italiana. Você tem aquela cafeteira? Quem tem aquela cafeteirinha? Como é que funciona aquela cafeteira? Você tem a água, você tem o café. Eu quero que você se imagine como um pó de café. Fala para o irmão, você é um pó de café. Né? Qual que é o melhor pó de café aí, gente? É o colombiano, acho que é o colombiano, né? Hã? É o colombiano ou não? Então você é um café colombiano, tá? Imagina você que é um baita daquele pó de café cheiroso. Né? Mas veja bem, mesmo o melhor pó de café, se você não usa ele, o que vai acontecer com ele? Vai perder o sabor, vai se tornar sem utilidade. Como é que um bom pó de café se torna um café gostoso de ser tomado? Quando passa o quê, queridos? Pela pressão. Quando você mete água lá naquela parte de baixo, né? E aí aquela água quente, aquele vapor, ele sobe, passa, né, por aquele pó de café, e aí ele se torna útil para o propósito que ele foi feito. Sabe, fala para o irmão, não, Deus não quer que você perca a validade, meu irmão. Então ele vai botar pressão sobre você. Porque a gente muitas vezes não entende, né, os momentos de pressão, de dificuldade, e a gente perde a chance, querido, sabe, de ser útil nas mãos de Deus. Por isso que Pedro, em 1 Pedro 4:12, ele diz o seguinte: irmãos, ou amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhe estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem de grande alegria. Querido, a pressão, quando Deus permite, ela sempre vai trazer um resultado que vai ser bênção para as nossas vidas e para as pessoas ao nosso redor. O que Deus quer nos ensinar ao permitir que pressões venham sobre as nossas vidas? A primeira coisa que eu vejo é que Ele quer nos ensinar a reconhecer que nós nunca estamos sós. Fala comigo, as pressões que Deus permite, elas me ensinam, elas querem me ensinar a reconhecer que eu nunca estarei só. Amados, pior do que passar por situações difíceis é a sensação de solidão. Jesus teve que passar por esse momento. Ele passou por aquele momento difícil, onde Deus teve que abandoná-lo por causa dos nossos pecados. E o que Jesus falou para Deus? Pai, foi o único questionamento que ele fez para Deus. Por que
me abandonaste. Ali tem o conceito, tem a realidade de que ele estava levando os nossos pecados. Mas ele também mostra um conceito, um princípio para nós. Como é difícil você passar por um momento de luta e você está sozinho. É por isso, amados, que se você ainda não pertence aos de dentro, Deus está te dando o privilégio. Sabe, porque quando você está inserido no propósito de Deus, no corpo de Cristo, você faz parte da igreja de Cristo, você tem o privilégio de não estar só. Sabe, de ter a bênção do relacionamento, de ter a bênção do conselho, de ter a bênção da oração de pessoas que te amam. E principalmente de ter a bênção de ter Deus sobre a tua vida. Não é o que o salmista diz em Salmo 23? Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e de morte, não temerei perigo algum, por quê? Vamos falar junto? Tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam, me protegem. Preparas um banquete perante mim, no versículo 5. À vista dos meus inimigos, tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Fala comigo, eu sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Queridos, nós não podemos prescindir, sabe, de estarmos juntos. Quando as pressões vêm e nós entendemos o valor de pertencer a Deus e de pertencer à família que Ele nos colocou, nós nunca estaremos sozinhos. Nós sempre teremos a bênção, sabe, do relacionamento. Sempre teremos, sabe, o privilégio de sermos, sabe, ajudados em momentos de fraqueza, em momentos de dificuldade. O segundo aspecto, quanto à questão da pressão, eu creio que Deus quer nos ensinar, fala comigo, as pressões, quando Deus permite, irão me ensinar a reconhecer que toda provisão vem dele. Amados, os apóstolos, da noite para o dia, saíram no quê? Do púlpito para a prisão. Como eu disse. Em um momento eles estavam ministrando, estavam sendo instrumentos de Deus para pessoas necessitadas, estavam fazendo a obra de Deus, mas em um instante, sem razão nenhuma, sem lógica, sabe, de uma forma injusta, eles foram colocados na prisão. Diz que eles foram fortemente guardados, fortemente vigiados. Não havia chance natural de saírem dali. Agora, por que Deus permite situações como essa? Né? Você entrar naquele beco sem saída. Porque, sabe, nossa tendência, mas principalmente em momentos de conquista, momentos quando a gente está caminhando e vendo o agir de Deus, o mover de Deus na nossa vida, momentos onde Deus está realizando milagres sobrenaturais, é achar que nós, e eu creio que isso aqui, é por isso que Deus permite que algumas situações aconteçam, é achar que nós é que podemos, é que fazemos dar conta da situação. Eu já vi pessoas, queridos, sabe, sendo tremendamente abençoadas por Deus. Pessoas que eram nada, assim, em termos profissionais, e em poucos anos se tornaram pessoas de alto poder aquisitivo, com cargos excelentes, mas, infelizmente, a postura mudou de quando a pessoa estava aqui e quando a pessoa estava. Sabe por quê? Porque quando a gente muitas vezes chega numa posição de bênção, de milagre, sabe, onde, sabe, nós alcançamos, talvez, sonhos. E deixa eu dizer para você, foi o próprio Deus que nos deu esses sonhos. Mas há um perigo de você achar que você chegou nessa posição porque você é que tem a capacidade. E Deus, assim como Ele promove, Ele pode dar uma rasteira. Quem já levou uma rasteira de Deus aí, né? Se você não levou, não queira levar, querido. Coloca o teu coração nele. Humildade. Sabe, então ali eles estavam naquele lugar de milagres, de realizações, e de repente, amados, eles foram colocados naquela posição, naquela prisão, uma situação difícil.
sem chance natural de saírem dali. E nesses momentos, sabe o que Deus quer mostrar para as nossas vidas, como mostrou para eles? É que a única forma de você sair daquela situação é apenas confiando totalmente no Senhor. O texto bíblico que nós estamos lendo não fala como eles reagiram depois que eles foram colocados ali. Mas eu creio que eles ocuparam tempo com oração, que eles ocuparam o tempo com gratidão a Deus, com palavras de esperança, de confiança. Como é que eu sei disso? Era o estilo deles, querido. Nós falamos ontem com os homens aqui. Pedro, Paulo e Silas, quando foram lançados na prisão, ao invés de reclamar, eles começaram a Deus, louvar o Senhor. Era o estilo deles. Então, quando, sabe, querido, a pressão vem, você pode fazer duas coisas: ou gastar energia no problema, tendo aquela postura, vai dar tudo errado, e ser consumido pelo desânimo, preocupação, estresse, ou olhar para o Senhor. A internet é uma bênção, sim ou não? Né? Tem tudo que você quer, está lá na internet. Mas também pode ser um problema. Você surge aquela pintinha preta, você vai no médico, né? E às vezes você tem aquela suspeita do que é aquela pinta preta que surgiu na pontinha do teu pé. Mas aí você vai para a internet para ver 10 maneiras de morrer por causa de uma pinta preta. Você está dando aula sobre como se morre com pinta preta. Ninguém é assim aqui, né? Imagina. Ou você pode gastar a tua energia, ao invés de começar a potencializar o problema, gastar a tua energia lembrando e declarando a promessa de Deus sobre você. Vamos praticar um pouquinho? Levanta a tua mão. Talvez você está com alguma pinta preta aí, né? Fala assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Fala assim: se eu passar pelo fogo, eu não vou ser queimado. Fala assim: o inimigo pode apontar arma para mim, mas pela palavra de Deus, nenhuma arma forjada contra a minha vida, contra a minha família, prosperará. Fala assim: tu pode, Senhor, realizar muito mais do que eu possa pedir, ou do que eu possa realizar, em nome de Jesus. Se você crê, aplauda o Senhor. Amém, querido? Então a postura nossa, sabe, a postura que você tem no momento de crise, não é o Espírito Santo que impõe para você, é você que escolhe. E é isso que vai determinar o que vai acontecer na sequência, querido. Está com um pouquinho só de microfonia, se der para reduzir um pouquinho aqui. Eu sempre lembro do exemplo de Josafá. Né? O Josafá, quando você pode ler depois em 2 Crônicas, capítulo 20. Lá 3 exércitos se levantaram contra Josafá e o povo de Israel. Nenhuma chance para eles. E ao invés de Josafá reclamar, não é justo, eu estou te servindo, Deus, ele convocou todo o povo de Judá a buscar o Senhor em jejum, em oração, em um tempo de clamor. E aí lá em 2 Crônicas 20, versículo 12, ele declarou algo que deve ser a nossa declaração em momentos de dificuldade. Ele diz o seguinte: em nós não há força, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12. Isso mesmo. Pensei que eu ia errar de novo, né? Ontem eu errei aqui, mas em nós não há força para enfrentar essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos o que fazer. Porém, fala comigo, porém, os meus olhos estão fitos em ti. Essa é a posição, querido. Essa é a decisão que um homem, uma mulher de Deus deve fazer em momentos de dificuldade. Sabe por quê? Quanto maior você torna Deus no momento de dificuldade, menor o problema vai ficar.